Mano, esse episódio aqui tá pesadíssimo. Já pensou em ver Jin-Woo encarando o Ryuji, um cara que não tem medo de nada? Pois é, o bagulho ficou tenso de verdade. Mas não é só isso não, meu parceiro. Esse capítulo vai te deixar de boca aberta. Fica comigo até o fim, porque aqui o papo vai ser quente. O capítulo 93 começa com Jin-Woo todo tranquilo, encarando o Ryuji. Dá pra ver no corpo dele, na postura, que o maluco tá fervendo de vontade de lutar. E Jin-Woo, sem precisar de tradutor, já capta na hora o que ele quer. Ryuji só pensa em testar suas habilidades. E olha só, Jin-Woo não tá nem um pouco preocupado com o que o cara quer. Na real, ele viu uma oportunidade de ouro aí. Medir o quanto ele evoluiu depois de passar pelo castelo do demônio. Só que claro, Ryuji, observando o sorriso de Jin-Woo, fica tipo: que diabos? O cara tá sorrindo na minha frente? Ele até se sente desafiado, tá ligado? Hanekawa, a tradutora do rolê, confirma o que Jin-Woo diz. O cara tá afim de lutar, mas com uma condição. Jin-Woo deixa claro, só vai pra briga se o Ryuji usar 100% da força dele. Na hora, Ryuji se surpreende. E claro, fica puto. O bagulho ficou sério agora, irmão. A tensão sobe lá em cima. E enquanto isso, tem o pessoal todo observando. Lin Tae-kyu tá confuso, sem entender muito o que tá rolando. Hei-an, também chocada com a cena, não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Já Ryuji, vendo aquilo como um desafio, começa a se empolgar. Ele acha que vai ser divertido, mas ao mesmo tempo sabe que vai precisar de cuidados extras. O curador de Rank S está pronto para qualquer coisa que dê errado, e ele já avisa: vou precisar da sua ajuda em breve, Jin-Woo. Dong-wook, lá de longe, já começa a especular. Ele pergunta para Hien se Jin-Woo é o tal 10º caçador de Rank S, aquele que todo mundo tá comentando. E ele se surpreende dizendo: esse cara tem coragem mesmo de enfrentar o Ryuji? Hien, preocupada, também questiona: será que ele vai encarar o Ryuji? Mas aí a Hien lembra de uma parada que muda tudo. Jin-Woo já enfrentou um chefe de masmorra de Rank A e mais de 100 orcs de alto nível, então ela sabe muito bem que o cara tá mais que preparado para qualquer parada que aparecer no caminho. Enquanto isso, Yun-Ho não perdeu tempo e perguntou para Hien: tá tudo certo aí com esses caçadores? Hien, sem rodeios, respondeu que não dava pra ficar cobrindo o nariz o tempo todo, especialmente depois de chegarem à ilha de Jeju. Aí ela soltou: e você, Yun-Ho? Já se acostumou com o Jin-Woo? Yun, já sacando tudo, confirmou rapidinho. Mas aí, Hien ficou com uma dúvida na cabeça: por que você não está impedindo o Jin-Woo de lutar? A resposta de Yun foi direto ao ponto: pela mesma razão que você. Hien, sem palavras, só o olhou. E o Yun-Ho, naquele estilo tranquilo, perguntou: você também não vai olhar para a luta, senhora Hien? Ficou meio perdida com a resposta dele. Mas Yun-Ho por dentro sabia que, se o Jin-Woo conseguisse levantar, ele ficaria ainda mais forte. Enquanto isso, Jin-Woo, já na sua, disse: tudo bem, vamos começar. E antes que pudesse terminar a frase, Ryuji foi lá e lançou um ataque brutal que fez até o chão tremer. Mas claro, Jin-Woo, com toda a calma do mundo, simplesmente desviou e derrubou o ataque sem nem suar. Ryuji, na maior dúvida, olhou para a mão e pensou: o que aconteceu? Eu não acertei? Ele pensou um pouco mais e concluiu: se ele é realmente um caçador tipo mago, esse cara não me engana. Os movimentos de Jin-Woo eram rápidos e silenciosos, e Ryuji não conseguia ver nada. Ele ficou se perguntando se estava sendo enganado, mas já começou a exigir que Jin-Woo se mostrasse de verdade, como se quisesse tirar alguma carta na manga. Jin-Woo, por sua vez, sabia que Ryuji era um caçador Rank S de verdade, mas ele ainda estava no controle, e os ataques de Ryuji começaram a ficar mais frequentes, mas Jin-Woo esquivava com facilidade, sorrindo de canto, o que só fez deixar Ryuji mais puto da vida. Izawa, vendo tudo isso de longe, sugeriu: talvez seja a hora de parar. Mas Kenzo, com aquele sorriso, respondeu: parece que Ryuji tá levando a luta a sério agora. Lin Tae-kyu, mais assustado do que tudo, observou: esses ataques são assustadores. Eu mal consigo ver os movimentos deles. Dong-wook observou que, apesar de estar enfrentando um dos caçadores mais fortes do Japão, Jin-Woo estava evitando todos os ataques de Ryuji, o que por si só já era impressionante. Mas na mente de Hei-an, a coisa não era bem assim. Para ela, Jin-Woo não estava apenas se defendendo, ele estava deixando Ryuji atacar de vez em quando, quase como se estivesse se divertindo com aquilo. Jiang-in, aquele vendedor do jogo, comentou que parecia que uma luta épica estava acontecendo enquanto ele estava fora, só observando de longe. Enquanto Ryuji continuava sua investida, ele se perguntou se Jin-Woo estava apenas tendo sorte, já que parecia que Ryuji estava desferindo todos os seus golpes sem sucesso. Mas ele logo percebeu: a menos que ele usasse tudo o que tinha, não ia conseguir acertar o alvo. Com sangue quente, Ryuji decidiu que ia matar Jin-Woo de qualquer jeito. Nesse exato momento, o sistema de Jin-Woo disparou um alerta: inimigo próximo, intenção assassina. Jin-Woo percebeu um corte em seu rosto e, quase ao mesmo tempo, Ryuji lançou um ataque devastador. O impacto foi tão forte que fez o ar vibrar, criando uma onda de choque.
Mas de repente, Ryuji foi derrubado quando sua mão foi agarrada por Jin-Woo. Pensando em como a situação poderia ter escalado, Jin-Woo refletiu que se continuasse brincando, poderia acabar com algo sério, como Hwang Dong-suk ou Kang Tae-sik. Com calma, ele disse para Ryuji: "Se eu tivesse ficado um segundo atrasado, você teria perdido um olho." Ryuji, completamente perdido, não conseguia entender o quão forte Jin-Woo realmente era. No fundo, ele até pensou que Jin-Woo poderia ter arrancado seu braço, mas de algum jeito ele optou por segurar sua mão em vez disso. Com raiva, Ryuji perguntou se Jin-Woo estava apenas brincando com ele. Jin-Woo, já irritado, respondeu que não fazia ideia do que Ryuji estava falando. Mas uma coisa ele sabia: a luta ia acabar assim que ele conseguisse pegar o braço dele. "Você não quer que isso termine agora, quer?" disse Jin-Woo, olhando fixamente para Ryuji. Os dois, com os olhos fechados, liberaram uma aura tão poderosa que parecia que um ia acabar com o outro ali mesmo. Os caçadores ao redor, observando a tensão, podiam sentir o peso da situação. Quando os dois pareciam prestes a se lançar na última troca de golpes, Yunyu e Heian não perderam tempo. Eles intervieram rapidamente, conseguindo deter Jin-Woo antes que a situação saísse de controle. Do outro lado, Hashino estava segurando Ryuji de volta, enquanto Kei levantava uma parede de gelo entre os dois, criando uma barreira que forçou o fim da luta antes que ela saísse do controle. Yunyu, agora no controle da situação, disse calmamente para Jin-Woo: "A luta já foi longe demais. Ryuji é o líder dos caçadores japoneses, ele está no comando por agora." Heian complementou, ainda tensa: "E ninguém vai lidar com as consequências se algo acontecer com ele." Yunyu, com a situação mais controlada, mandou Hanekawa chamar um fim para o evento do dia, já que as coisas estavam ficando realmente quentes. Mas Hanekawa, sempre desajeitado, acabou causando uma pequena confusão, deixando o ambiente ainda mais tenso. Quando as coisas finalmente se acalmaram, Yunyu olhou para Jin-Woo, curioso, e perguntou se ele havia ultrapassado algum limite. Jin-Woo, com um sorriso tranquilo, apenas balançou a cabeça como se dissesse que estava tudo sob controle. Dong-Woo, ao observar a cena, não pôde deixar de aplaudir a impressionante performance de Jin-Woo contra o formidável Goto Ryuji. A única marca visível era um corte no rosto, algo que para muitos seria um pequeno preço a pagar. Dong-Wook também comentou sobre a impressionante constituição física de Jin-Woo e a força de sua guilda, composta majoritariamente por magos, mas com uma evidente falta de lutadores. Ele então sugeriu, com um tom mais sério, se Jin-Woo consideraria se juntar a eles, caso não tivesse uma guilda própria. Zhang Yan, ouvindo a conversa, acrescentou que Jin-Woo parecia um caçador do tipo mago, como se fosse algo óbvio. A revelação de Zhang Yan pegou Dong-Wook de surpresa. Jin-Woo, por sua vez, refletiu sobre tudo o que acontecia ao seu redor, percebendo que talvez tivesse se empolgado um pouco demais. Ele se deu conta de que agora estava cercado por figuras de peso como o presidente Gu, Choi, Cha Hae-in, Baek Yun-ho e, claro, Goto Ryuji. Apesar de todos esses caçadores serem de Rank S, Jin-Woo sabia que ninguém ali havia notado os soldados que se ocultavam nas sombras à sua volta, nem mesmo Goto Ryuji. Então, de repente, Jin-Woo se voltou para o presidente Gu, perguntando de forma descontraída se ele estava sugerindo que participasse do jiu-jitsu. O presidente Gu, por sua vez, permaneceu distante, mas Jin-Woo sabia que a decisão já estava tomada. O capítulo terminou com Hanekawa, visivelmente preocupada, chamando pelo nome de Goto Ryuji. Ela o observava, claramente assustada e sujo. Após a batalha intensa com Jin-Woo, demonstrando a profunda impressão que o jovem caçador tinha causado.